Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, aprendendo a palavra de Deus. E vamos iniciar a aula de hoje agradecendo a Deus e também pedindo a Ele misericórdia sobre a vida daqueles que estão passando por momentos tão difíceis, com as enfermidades, com algumas privações, com a falta de emprego também, muitos precisando trabalhar para poder ter o seu pão de cada dia. Estamos, a Bíblia diz, passando pelas mesmas aflições. E vamos orar a Deus e pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelo dia de hoje e pelo alimento que o Senhor tem nos concedido. Queremos pedir a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida daqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que perderam seu emprego, sobre a vida daqueles que estão lutando com tanta dificuldade nesses dias. Pedimos que tu estenda as tuas mãos e tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão, meu Deus, do teu povo, dos nossos parentes, amigos. Concede-nos, Senhor Jesus, a tua bênção, a tua graça e nos socorre, meu Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje, nós veremos o que a palavra de Deus nos fala, nos ensina sobre algo que, em parte, já é do teu conhecimento. Com ou sem fé, o que fazer? O que devemos fazer se tivermos fé, se não tivermos fé, quando a nossa fé está fraca, quando a nossa fé está forte? Hoje nós vamos ver como aumentar a nossa fé, como ter fé, o que fazer com a fé aumentada, e para isso nós veremos da seguinte forma isso. Teremos uma breve introdução, algumas definições, alguns verbos relacionados com o versículo que nós vamos ler. Com ou sem fé, o que fazer? O que fizeram alguns com a sua fé? E uma conclusão. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos ver mais detalhadamente alguns conceitos relacionados com a fé. Nós não vamos aqui explorar o assunto fé. Não trabalharemos muito, mas vamos observar o que é colocar essa fé em prática. O que a Bíblia nos fala sobre colocar essa palavrinha tão pequena, mas de tanta importância em prática nas nossas vidas. Alguns conceitos que temos sempre podem receber uma atualização. E com um pouquinho de boa vontade, nós vamos encontrar alguns tesouros na palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo São Paulo a seu filho Timóteo, filho na fé. Diz o seguinte, vou colocar aqui para nós lermos. Milita a boa milícia da fé, ou seja, combata o bom combate da fé, lute a boa luta da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quero chamar a atenção, olhe novamente. Toma posse da vida eterna. Percebeu? Vamos falar sobre tomar posse da vida eterna, mais especificamente. E o que é tomar posse da vida eterna? Você sabe o que é tomar alguma coisa? O dicionário Michaelis traz 45 significados da palavra tomar. Nós não vamos utilizar todos, mas quero colocar alguns para vocês. Tomar pode significar pegar ou segurar algo com um objetivo definido.
Tomar pode ser agarrar para que não caia ou não se solte. Tomar pode ser assumir algo como responsabilidade sua, alcançar um determinado lugar, ocupar um determinado espaço ou tempo, ou adquirir o direito. Tomar, agarrar e não deixar escapar algo. O que é tomar posse? Nós lemos no versículo aqui, 1 Timóteo 6:12. Toma posse da vida eterna. Se o verbo tomar tem 45 significados pelo dicionário que nós vemos, tomar pode ser qualquer coisa dentre esses 45. Vamos ver alguns ligados ao versículo que nós lemos. Bem, esta cena não é bem acerca do versículo que nós lemos. Voltando aqui, não deixa de ser um ato de tomada de posse. Mas não é dessa posse que o apóstolo Paulo está nos falando. Ele fala de outra posse. E, por conta disso, nós vamos ver alguns conceitos relacionados como tomar a posse. Mas qual é a posse da qual nós vamos falar nessa aula? O apóstolo Paulo mandou tomar. Tomar, você já sabe, é agarrar e trazer para junto de si e não soltar. É esse o conceito que nós vamos utilizar. É esta a definição, melhor dizendo, que nós vamos utilizar. Vamos ver o que é tomar posse. Vamos ver o que é posse, então? Posse. Depois de nós vermos o que é posse pelo dicionário, nós vamos também ver no Código Civil Brasileiro o que é posse. E eu tenho certeza que algumas coisas aprendidas ali do Código Civil Brasileiro vão te ajudar a compreender melhor e te ajudar a enxergar o direito que você tem em relação a este versículo que nós falamos. Posse. Posse é a detenção de qualquer coisa como sua e da qual pode tirar proveito. De acordo com o dicionário Michaelis online, posse é a detenção. Eu coloquei as aspas. Juridicamente tem uma diferença, detenção, retenção, e esses conceitos em relação à posse, de maneira técnica, eles diferem um pouquinho da prática que nós vamos utilizar. Mas enfim, não é uma aula de curso jurídico, é uma aula da palavra de Deus, uma aula bíblica, e nós podemos definir a posse, então, como algo que você se apropria, algo da qual você se apropria e tira o proveito daquilo. Posse é tomar algo e tirar proveito daquilo de que você tomou. Vamos prosseguir? O termo tomar posse, utilizado por Paulo em grego, é epilambano. Que nome lindo! Epilambano. Significa apossar-se, agarrar-se, a fim de fazer algo tornar-se nossa possessão. Então o apóstolo Paulo ali usou uma palavra quando ele diz que nós devemos tomar posse, nós devemos nos apossar. Mas o que é essa bendita posse? Nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre ela. Já vimos que tomar posse é ter algo como se fosse seu e desfrutar desse algo. Tomar posse é se agarrar àquilo. Paulo fala para Timóteo tomar posse da vida eterna.
O apóstolo Paulo está dizendo para que Timóteo se agarre à vida eterna, que abrace a vida eterna, que ele, dessa vida eterna, também vai poder desfrutar. Paulo manda Timóteo fazer da vida eterna a sua possessão, algo que lhe pertença. E prosseguindo, antes de prosseguirmos com a posse, vamos falar sobre a vida eterna. Vida eterna não é só o prêmio final da carreira, mas também todas as riquezas espirituais que nos estão disponibilizadas por Jesus. É muito mais que a vida interminável. Então, ter a vida eterna não significa somente ter uma vida que vai durar pela eternidade. Porque essa vida todo ser humano tem. Todo ser humano vai viver por toda a eternidade. Alguns no céu, outros no inferno. Mas o apóstolo Paulo diz para Timóteo: toma posse da vida eterna. Se a eternidade já está garantida para todos nós, de qual eternidade o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo? Da eternidade com Deus. Da eternidade que o homem passará na presença do Criador. É dessa eternidade que o apóstolo Paulo fala quando diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. A vida eterna não é só uma vida interminável. A vida eterna é uma vida de alegria ao lado de Deus, que, como alguns nem desconfiam, ela já começou. A vida eterna já começou? Já começou. Tanto é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: toma posse da vida eterna. É já. Não é algo para o futuro. É algo para o momento. Eu quero ver com vocês alguns conceitos que eu acredito que sejam interessantes. E eu chamo a atenção de vocês para que, na medida que nós formos vendo o que se diz sobre tomar, sobre posse, sobre vida eterna, sobre fé, nós tenhamos em mente esse versículo que nós lemos. Mais especificamente, esse trecho: toma posse da vida eterna. Eu devo tomar posse da vida eterna, já tomei posse da vida eterna. Você deve tomar posse da vida eterna. Se você não tomou, a vida eterna deve ser tua possessão. É uma ordem não só de Paulo para Timóteo, mas uma ordem de Jesus para cada um de nós. Tomarmos posse da vida eterna. O livro, o título e o capítulo, vamos pular. É o Código Civil Brasileiro. O artigo 1196 diz que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes, os poderes que estão relacionados à propriedade de alguma coisa? O que está relacionado à propriedade de um imóvel? O que está relacionado à propriedade de um automóvel, de uma casa, de um apartamento, enfim? O que está relacionado à propriedade? Que poder é esse que só tem o proprietário? O direito de usar, fruir daquele bem, dispor daquele bem, são alguns dos poderes ligados à propriedade. Então vamos lá. Artigo 1204. Adquire-se a propriedade desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então vamos lá. Quando que eu tomo posse de alguma coisa? Lembra que tudo que nós dissermos aqui será aplicado no versículo. Toma posse da vida eterna. Então vamos lá, vai exercitando a sua mente aí. Quando que eu adquiro a posse de alguma coisa? O apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar posse da vida eterna. O Código Civil, que tem como sua base o direito romano, que Paulo muito bem conhecia,
Tanto é que a gente pode observar isso na carta que ele escreveu aos Romanos. O apóstolo Paulo ele utiliza termos técnicos no livro aos Romanos, que são hoje ainda presentes tanto no Código Civil como no Código Penal brasileiro. Mas isso é matéria para uma outra oportunidade. Voltemos aqui. Quando Paulo manda Timóteo tomar posse da vida eterna. Então vamos lá. Quando que se toma posse de algo? Quando você pode desfrutar daquilo. Talvez você me pergunte, há como eu tomar posse de algo e não desfrutar daquilo de que eu tomei posse? Não, isso não é posse. Só é posse se você pode desfrutar daquilo de que você se apossou, daquilo que você já tomou como seu. Toma posse da vida eterna. Você não pode tomar posse da vida eterna se você já não pode desfrutar da vida eterna no presente. Não se pode tomar posse de um imóvel sem poder utilizar aquele imóvel. Olha, aquele imóvel já tomei posse dele. Você está morando lá? Não, não estou morando lá. Ainda continua morando a pessoa que me vendeu. Não, você é o proprietário daquele imóvel. Você não tem a posse daquele imóvel. Você não tem a posse direta daquele imóvel, melhor dizendo. Para aqueles que querem ser um pouquinho mais técnicos, você não tem a posse direta. E aqui nós estamos falando da posse direta. Esquece a posse indireta. Esquece retenção, detenção e coisas do tipo. Estamos falando de posse, poder de fato, situação fática. O que está acontecendo naquele momento. O Código Civil diz que eu só posso dizer que tenho posse de alguma coisa se eu posso desfrutar daquilo. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, toma posse da vida eterna, significa pegue a vida eterna, agarre a vida eterna e desfrute da vida eterna já. Não é para ele fazer aquilo no futuro, é para fazer já. Toma posse da vida eterna. Interessante, não é? Então, vamos prosseguir ainda com mais algumas coisas sobre o Código Civil que eu quero relacionar com essa posse que nós lemos aqui. Artigo 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa, no caso que pretende ter a posse, ou por seu representante. Também pode ser adquirida por terceiro, sem mandato, dependendo da ratificação. Ou seja, você pode tomar a posse de algo, você pode constituir alguém para tomar posse daquilo para você, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está mandando Timóteo tomar posse. Ele está nos mandando indiretamente tomar posse diretamente da vida eterna. Nós, não outra pessoa. Alguém pode conseguir a vida eterna por nós? Sim. Interessante a correspondência que tem com esse artigo que nós lemos do Código Civil. Um terceiro pode adquirir a posse, mesmo sem autorização, mesmo sem mandato. A posse pode ser adquirida por um terceiro sem mandato. Ou seja, você não pediu para que alguém fosse e tomasse aquilo em posse para você, mas alguém foi e fez. E você tem esse direito de obter aquilo como tua posse? Tem uma condição para conseguir aquilo como tua possessão: ratificar o ato daquela pessoa, ou seja, confirmar o ato daquela pessoa. Cristo veio para nos comprar a salvação, nos comprar a vida eterna. Essa situação, esse aspecto da posse se aplica perfeitamente na nossa salvação. Cristo nos comprou, está à nossa disposição. Ele tomou posse já. Só que essa posse não vem automaticamente para mim. Depende de uma confirmação de aceitação daquilo que foi feito. Caso não seja aceita, aquela posse para nada vale para o pretenso possuidor. Vamos caminhar um pouquinho mais. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação.
alguém perturbar a tua posse ou tirar a tua posse, no caso é o esbulho, você também pode ser protegido da violência iminente, aquela que está prestes a acontecer, caso você tenha um receio de ser prejudicado. O possuidor perturbado na posse, ou que acabou de perder a posse, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que eu faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. O que quer dizer isso? Se você, no teu exercício de posse, for perturbado, se você tem a posse do teu imóvel, da tua chácara, do teu apartamento, da tua casa, e alguém começa a perturbá-lo, um vizinho começa a derrubar um muro, se alguém quer invadir a sua casa, se alguém destrói o teu portão e você se encontra turbado, importunado por aquilo, você tem o direito de repelir aquele problema com um esforço próprio. Porém, esse esforço tem que ser único e exclusivamente na exata medida para repelir aquele problema. Alguns não conseguem afastar o problema que os perturba. Aí tem que se recorrer a um juiz. Se você está na posse da vida eterna e o diabo vem te perturbar, vem te turbar, vem dizer que você não tem direito, vem dizer que você não deveria estar naquele lugar, que aquilo não te pertence, duas formas. Ou você o expulsa em nome de Jesus, ou corre pedir para alguém te ajudar em oração para pôr essa ameaça para correr. De qualquer forma, recorra ao juiz dos juízes e ao advogado dos advogados. Ele vai entrar com uma ação e vai pôr para correr essa criatura infernal que está te atormentando, tá bom? Vamos prosseguir um pouco mais. Artigo 1214 do Código Civil. Onde que está na Bíblia, irmão? Não, não está na Bíblia. Eu sei que chegou agora, nós estamos lendo o Código Civil. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a lição de hoje? Tudo. Assista do início que você vai ver. O possuidor de boa-fé, ele tem direito, enquanto durar a posse, a todos os frutos percebidos, a todos os frutos que estão à disposição naquilo ou daquilo que ele tem posse. Ou seja, o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Se você está na posse da vida eterna, todo o fruto da vida eterna pode ser desfrutado por você. Tudo que a vida eterna oferece, e vida eterna não é vida interminável, não é vida para sempre. Vida eterna é vida com Deus. Você pode hoje ter a vida com Deus dentro dessa terra, dentro dessa casca que se chama corpo que Deus te deu. Na verdade, nós vamos experimentar uma fagulha da divindade de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele nos revela o que Deus tem preparado para nós e nos dá, poderemos dizer, um tira-gosto de tudo aquilo que existe no céu. Sim, não é errado. Deus nos dá para experimentar um pouco de tudo aquilo que nos aguarda. Nós, quando tomamos posse, quando nós agarramos a vida eterna, nós temos o direito de desfrutar de tudo aquilo que ela nos oferece. Nos dias de hoje, não somente quando passarmos para a próxima vida, ou quando nós morrermos, que é a mesma coisa. Tá bem? Se você está na posse de algo, você tem direito
a fazer uso de todos os frutos percebidos. E de todos os frutos, quer dizer exatamente todos. Todos. Definição de fé. O que é fé? Uma palavra em latim chamada fides, de fidere, que significa confiança. Pelo dicionário Michaelis, dicionário online que nós utilizamos, é a convicção, é uma certeza da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, de alguma afirmação. Uma credulidade, é uma crença em algo. Mas eu quero fazer com vocês o seguinte, quero ver o que a Bíblia diz sobre o que é fé. E a Bíblia tem uma definição de fé, sim. No capítulo 11 do livro aos Hebreus, no versículo 1. Separei algumas versões para que nós vejamos. Versão revista e atualizada, é esse RA no final, entre parênteses. Versão revista e atualizada diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem é a mesma coisa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos para mais uma definição? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção, nos dá certeza de coisas que não vemos. Nova versão transformadora. Bíblia de Jerusalém diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então, diante disso que nós vimos, eu vi uma que eu achei interessante, que é na Bíblia italiana, uma tradução interconfessional. Traduzido é: a fé é uma maneira de já possuir as coisas que se esperam, de já conhecer as coisas que não são vistas. Interessante. Vamos pegar essa definição aqui. Então, a fé é uma maneira de já possuir as coisas que se esperam. Se possuir algo significa que eu posso desfrutar daquilo que eu possuo, então a fé é a maneira pela qual eu consigo desfrutar das coisas que Deus preparou para nós, das coisas que Deus preparou para mim. Mas Deus preparou, mas não significa que pelo fato de ele ter preparado, nós não possamos desfrutar delas agora. É lógico que em uma escala bem menor que aquela que nós vamos experimentar quando nós não estivermos mais neste corpo mortal. Então, é através da fé que você pode tomar posse da vida eterna. E pela fé, tomando posse da vida eterna, você já pode desfrutar, você já pode possuir aquilo que você está esperando. Você sabe que algo te espera quando você cruzar a linha de chegada. Quando esse corpo voltar ao pó como era e o espírito voltar a Deus que o deu, você tem algo te esperando lá. Há algo que Deus preparou para quando você chegar lá. Mas só o fato dele ter preparado isso não significa que você só vai desfrutar quando estiver do lado de lá. Pela fé você consegue desfrutar aqui na vida terreal.
Então a gente pode entender que a fé é uma maneira de já possuir as coisas que se esperam e também de saber das coisas que por enquanto não são vistas. Ou seja, a fé é uma maneira de possuir aquilo que a gente ainda não alcançou plenamente. Mas pela fé nós podemos fazer isso. Nós podemos degustar um pouco das riquezas espirituais que Deus preparou para nós desfrutarmos em sua plenitude quando estivermos com Ele. E também é pela fé que nós sabemos das coisas que ainda não são vistas. Parece conversa de louco, mas não é. É relativamente fácil de se compreender. Quero falar com vocês agora sobre a fé, a falta de fé. A pessoa que tem fé, a pessoa que não tem fé, há pessoas que não sabem nem se tem fé. Mas vamos falar sobre o que fazer. Certa vez os discípulos pediram para Jesus que lhes fosse aumentada a fé. Logo depois de Jesus ter dito que nós deveríamos perdoar eles, né, e nós também, aquele que nos houvesse ofendido até 70 vezes no dia. Depois de um ensinamento desse, os discípulos desmontam e falam: Senhor, aumenta-nos a fé. A coisa está feia. 70 vezes no dia. Acrescenta-nos a fé. E aí, na sequência, eu quero dizer para vocês que se sentem com pouca fé, com falta de fé. A Bíblia dá receita para ter fé e fortalecer. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Simples assim? Simples assim. Precisa desenhar? Não precisa desenhar. É muito simples. Você sente que tem pouca fé? Ouça mais a palavra de Deus. Leia a Bíblia. É lendo a Bíblia que você adquire fé. Ouvindo a palavra de Deus, você adquire fé. Como que você confia na palavra de Deus? Como que você confia em Deus? Ouvindo sobre Deus. Como que você escolheria um médico para te operar? Um médico do qual você tivesse acesso ao currículo dele, conhecesse o tempo que ele trabalha, quais são os pacientes dele, os cursos que ele já fez, se já fez uma pós, um mestrado, doutorado, um pós-doutorado, se ele é um professor. Você escolheria um médico que você tivesse todas essas informações acerca dele, ou um outro médico que mal soubesse o sobrenome. Então vamos lá. Eu escolheria um médico que eu conhecesse melhor. Então não é óbvio que você precisa conhecer melhor a palavra de Deus para saber o que o médico dos médicos pode fazer por você? E por que não faz? Vamos aproveitar esse período de quarentena e se dedicar mais à leitura da palavra de Deus e também a ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Para adquirir fé, ouça a palavra de Deus. Depois que estivermos com uma fé viva e fortalecida, o que fazer com ela? O que nós devemos fazer com a fé? Irmão, toma posse da vida eterna. Mas não é só isso. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sem as obras, a tua fé não vai te levar a lugar algum. Irmão, tem isso na Bíblia? Sim. Vamos lá. E cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Isso foi atribuído como justiça. E foi chamado amigo de Deus.
Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé. Vou repetir. O homem é justificado pelas obras e não pela fé. Está na Bíblia. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Vemos que tanto Abraão como a prostituta Raabe foram justificados por suas obras. Abraão creu. Abraão agiu de acordo com a fé que tinha. Raabe escondeu os espias, ela agiu e essa ação dela, essa ação de Abraão, fez com que eles fossem justificados, ou seja, tornados justos para Deus. E aí, prosseguindo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmão, mas a Bíblia diz, você pode me dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha só, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz exatamente isso. A fé é um dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Mas a fé sem obra é morta. A fé precisa de alguma coisa para viver. E o que a fé precisa é de obras. O teu corpo precisa respirar para ter vida. A fé precisa de obras. Assim como o teu corpo sem oxigênio não tem vida, assim é a fé sem a obra. Não tem vida. A obra é o oxigênio da fé. A fé, para se manifestar, precisa de obras. Se você tem fé, você tem que ter obras. Você pode ter obras sem ter fé, mas aí é uma outra coisa que nós não vamos abordar nesse exato momento. Vamos prosseguir. A fé é um dom de Deus, mas a atividade, as obras e a responsabilidade de crer é uma resposta humana. Simples assim. A fé é um dom de Deus. Perfeito. Todos concordamos com isso, é o que está na Bíblia. Mas a atividade, as obras, não dependem de Deus. A Bíblia diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Nós temos que andar nas boas obras. Quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna. Rapaz, agarre a vida eterna. Coloque esse capacete na tua cabeça. No livro aos Efésios, o apóstolo Paulo fala do capacete da salvação. Coloque isso na sua mente e lute por isso. Não abandone essa ideia de forma alguma. A fé é dom de Deus. As obras é tua. Obras são a tua responsabilidade. A obra é a tua responsabilidade. Não somente a obra, mas também o dever de crer. Então vamos lá. Fé é dom de Deus, atividade e a responsabilidade de crer é a parte humana do negócio. Nós temos um sócio que é Deus. Ele já fez a maior parte do serviço. Cabe a nós crermos, agirmos. Deus nos pede para crer e não somente crer, mas também agir. Já falamos e eu repito, fé sem obras é morta. Repetindo, milita a boa milícia, toma posse da vida eterna. Toma posse, porque você para isso foi chamado.
O fato de ter posse de alguma coisa dá direitos àquele que se tornou o possuidor. Nós não acabamos de ler, está lá no Código Civil. O possuidor de algo tem o direito de desfrutar daquilo que ele possui. O artigo do Código Civil está te ajudando a compreender e para te dizer que você pode desfrutar da vida eterna já. Talvez você me pergunte, mas irmão, eu sou salvo? Nós somos salvos. Mas não é Deus que sabe se nós somos salvos ou não? Eu até ousaria te responder, não, Deus não sabe se você é salvo ou não, porque a Bíblia diz que você é salvo. Você não será salvo, você já é salvo. Você não será filho de Deus, você é filho de Deus e Deus não tem filho perdido. Quando a Bíblia diz que você deve tomar posse da vida eterna, é para um presente momento. Vamos lá, é para o presente, é para o momento, é para o presente momento. Vamos enfatizar isso. É para você tomar posse já, é para você começar a desfrutar das riquezas celestiais nos dias de hoje. Não é para esperar até depois da tua morte. É para você desfrutar nos dias de hoje. Por isso, tomar posse da vida eterna é uma responsabilidade do homem. O homem tem que agir fazendo a sua parte, porque Deus fará. Deus já fez a parte dele. E o que tem para Deus fazer, Ele fará. Temos nós é que deixar cumprir essa palavra em nossa vida. Arregaçar as mangas e tomar posse, agarrar a vida eterna pela fé. A fé é a chave que está na tua mão. Mas se você não virar essa chave, a porta vai continuar fechada para a tua vida. Vemos um pouco da aplicação do que vimos até aqui no capítulo 11 do livro aos Hebreus. Vamos ver um pouco como agiram os homens e mulheres da Galeria da Fé. Famosa Galeria da Fé. A Bíblia nos traz alguns exemplos de homens e mulheres que não se contentaram somente em ter fé. Eles abraçaram a fé e agiram de acordo com aquilo que eles criam. A fé os levou a agir. Muitos não agem. Se não agem, se você tem fé e não age, a tua fé é morta. É o mesmo que não ter fé. É igual, está em pé de igualdade com quem não tem fé absolutamente alguma. Vamos ver o que os heróis da fé fizeram. Vamos passar rapidamente pelo capítulo 11, por alguns versículos que eu separei do capítulo 11 do livro aos Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O que a palavra de Deus diz? A fé sem obras é morta. Abel tinha fé? Tinha. E ele agiu. No caso, a ação de Abel foi oferecer um maior sacrifício. Isso nos ajuda a entender que o sacrifício é uma ação, e uma ação da qual Deus se agrada. Muitos, nessa época de pandemia, estão preocupados consigo somente, mas isso não é o correto. A Bíblia diz que o segundo mandamento, não o do decálogo, mas o que Jesus deixou, é que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, sendo o primeiro mandamento amar a Deus acima de todas as coisas. E como que nós demonstramos isso? Você tem fé que Jesus disse isso? Você me diz sim, eu tenho fé que Jesus disse isso. Então tá bom, agora vamos agir. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Você não precisa pegar todo o teu mantimento e levar para casa do teu próximo. Aliás, ir até a casa dele só se for para
levar alguma ajuda e sempre com os devidos cuidados nessa época que vivemos. Mas, como eu disse, não te peço para levar todo o teu mantimento para lá. Isso também não seria inteligente. Ou seria no nível de uma fé que eu particularmente não tenho. Mas devemos ter um pouco de fé para ajudar o próximo. Demonstre um pouco da fé que você tem. Faça alguma obra. Faça como Abel. Ele ofereceu um sacrifício. É um sacrifício abrir mão de alguma coisa, às vezes uma lata de leite condensado. Imagine a felicidade do filho do vizinho que não tem condição de comprar recebendo uma latinha de leite condensado. Pode ser algo pequeno, mas já é uma obra. Comece por aí. Pela fé, Enoque foi trasladado, porque Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, agia como Deus queria que o ser humano agisse, e Enoque foi premiado por Deus. Vamos prosseguir com mais um exemplo. A Bíblia diz que pela fé Noé preparou a arca. Noé foi avisado por Deus, creu em Deus e a sua fé não ficou estática. A sua fé não ficou parada. A sua fé o levou a obedecer e a obediência envolveu ação. Colocou para fora a fé que havia no seu coração. Até mesmo para mostrar para as outras pessoas a grandeza de Deus e aquilo que Deus faz. Então nós devemos agir, ainda que para alguns pareçamos loucos em acreditar e dizer que vivemos aqui na terra uma parte do céu. Isso faz parte da nossa fé, faz parte do agir, agir movido por fé. Isso é contado como obra. Já vimos Noé. A Bíblia diz sobre Abraão. Abraão, quando foi chamado, obedeceu e foi para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Mais um ato de fé de Abraão. Saiu. Abraão deixou para trás muita coisa que ele possuía e foi para um lugar que nem sabia onde era. Ele seguiu a orientação de Deus. Estão percebendo como a fé faz as pessoas a agirem, a praticarem obras? Eu quero pegar aqui mais um versículo no livro aos Hebreus. A Bíblia diz que muitos passaram privações. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho Isaque. Abraão agiu. Não somente disse que cria, mas demonstrou que cria. Vamos lá. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. Quem creu em Deus, quem teve fé, teve coragem e tomou uma atitude de esconder Moisés por 3 meses. Voltando. Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. Olha mais uma ação de Moisés. Falou, eu não vou participar disso. Eu estou de olho em coisas maiores. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que por um tempo estar ali no Egito. Olha só, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo do que desfrutar ali daquilo que o Egito lhe proporcionava em riqueza. Porque ele tinha por maiores riquezas o vitupério, o escárnio de Cristo, muito mais do que os tesouros do Egito. Moisés tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Moisés não temeu a ira do rei.
ficou firme. Ele via o invisível. Pela fé, ele agiu celebrando a Páscoa. Pela fé, ele agiu passando o Mar Vermelho. As obras são feitas por causa da fé. Sem fé, você até pode fazer alguma obra, mas ela não vai te gerar recompensa alguma. Se você tiver fé e essa fé se manifestar em forma de obras, você vai desfrutar de um pedaço do céu aqui nessa terra. A Bíblia diz que pela fé caíram os muros de Jericó. Por quê? Foram rodeados. Falamos da meretriz Raabe. Ela foi salva. Raabe foi salva porque tinha fé que Deus poderia dar a vitória para o povo hebreu sobre os moradores de Jericó? Não. Raabe agiu. Ela fez uma obra. Que obra? Ela acolheu os espias. E só por isso, ela foi salva? Sim. A obra pode parecer pequena para você e talvez você diga, nem vou fazer isso. Imagina, levar um saco, 1 quilo de feijão na casa do meu vizinho é muito pouco. Raabe salvou-se a si e a sua família por ter escondido 2 espias dos hebreus. Não pense que aquilo que você faz é pouco. Se tem chance de fazer mais, faça. Mas mesmo o pouco, o que você considera insignificante, é uma obra. E isso mostra a tua fé viva. E a tua fé viva não é para ser escondida, é para ser exibida. E outros, a Bíblia diz que pela fé, eles agiram e venceram reinos. Voltei. A fé os fez agir. A fé que nós temos é o combustível para as nossas ações. E as nossas ações é o oxigênio da nossa fé. Se você não praticar, a tua fé não vai morrer. Se você não tiver obras, a tua fé não vai morrer. Ela já está morta. Faça a tua fé viver. Dê ar para a tua fé. Pratique boas obras. Muitos praticaram obras, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas. Percebam que eu sublinhei verbos, algumas vezes eu acho que eu sublinhei alguma locução verbal também. E outras vezes outras palavras que não pertencem a nenhuma dessas classes, mas para fechar o entendimento aqui. Vamos prosseguir. Pela fé apagaram a força do fogo, pela fé escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos ou dos inimigos e várias outras coisas. Perceberam por que esse capítulo é chamado de Galeria dos Heróis da Fé? Porque pela fé eles agiram. E agiram, aqui é galeria de heróis, e não agiram e não tiveram obras pequenas, não fizeram ações pequenas, foram grandes ações. E por isso a Bíblia diz que o mundo não era digno dessas pessoas. Um dia vão dizer de você que tem fé e pratica a obra, que o mundo não era digno de você e que você voltou para o lar celestial, onde é o teu lugar. Concluindo, vamos lá. O que nós temos que ter aprendido com essas palavras que não foram trocadas porque nós não estamos na igreja, vocês não me fizeram a pergunta para eu responder ao vivo e a cores, mas te aguardamos em breve, quando os cultos retornarem à normalidade. Você está convidado a participar com a gente
Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no bairro de Alves Dias, em São Bernardo do Campo, está convidado para participar das aulas da escola bíblica e também dos cultos. Vai ser muito bem-vindo. Bom, finalizando, o que nós temos que ter em mente? Principalmente é isso, que devemos buscar a fé. Devemos buscar a fé? Sim. A fé é um dom de Deus. É um dom de Deus porque eu devo buscar. Você tem que buscar porque Deus falou que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e Ele te dá esse dom e Ele aumenta esse dom em você. Entendeu? Devemos exercitar a nossa fé agindo e crendo, o que é nossa responsabilidade. Deus nos dá a fé. Deus nos coloca a chave. Você já ouviu tantas vezes falando que a fé é a chave que abre. A fé é a chave que abre, mas não vai abrir se você não fizer obra alguma. Cabe a você agir, colocar em prática, se mexer, ir atrás, acreditar. Tá bom? E a tua responsabilidade é crer. Deus te coloca a vida eterna à disposição. Veja aqui. Já tem nós como sujeito oculto, né? Mas eu reforcei e coloquei um ponto de exclamação. Devemos nós, eu, você, tomar posse da vida eterna, pois ela já começou. Não é responsabilidade de Deus fazer com que nós tomemos posse da vida eterna. Cabe a cada um de nós nos esforçar para atingirmos esse nível de relacionamento com as coisas espirituais. Nós devemos tomar posse da vida eterna e tomamos pela fé, agarramos pela fé. Olha lá, começamos recebendo um dom de Deus, que é o dom da fé. Vamos aumentando esse dom ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, conhecendo mais a Deus, a nossa fé vai aumentando. Essa fé nos leva a agir, nos leva a agarrar a ideia da vida eterna, nos leva a abraçar a vida eterna e isso nos dá o direito de desfrutar da vida eterna nesta terra que nós vivemos ainda hoje. Então, a vida eterna, ela já começou e pode ser desfrutada por você no dia de hoje. Acontece que só quem toma posse da vida eterna é que já pode desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Se você não tomou posse da vida eterna, se você não se agarrou com a vida eterna, se você não crê plenamente na vida eterna, nós demos o remédio aqui. Nós, na verdade, informamos qual é o remédio. Ouvir a palavra de Deus, ouça mais a palavra de Deus e depois que ouvir bastante, continue ouvindo, se exercite. Faça a tua fé se exercitar. Deixe a tua fé crescer, ouvindo a palavra de Deus e praticando as obras que Deus preparou para que nós nela andássemos. Se nós fizermos isso, nós vamos chegar ao final da nossa vida e falarmos como o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo também. O versículo é esse que eu coloco para lermos. Final da vida, a morte batendo a porta, nós devemos estar preparados para dizer: ufa, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. A sua vinda. Então,
creia, ouça a palavra de Deus, aceite que a vida eterna pode ser desfrutada por você no dia de hoje. Desfrute dessa vida, porque ela te pertence. Senão, você vai falar o contrário do que o apóstolo Paulo falou no final da sua carreira. Ao invés de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, você vai estar dizendo aí, combati mal o combate, terminei na carreira e ainda perdi a fé. Não faça isso não. Lute o bom combate. Acabe a carreira de maneira digna, guarde a fé. Mas toma posse da vida eterna. Abrace e comece a desfrutar dela nos dias de hoje. Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer tê-los aqui. Aqui não, né? Vocês aí e eu aqui, mas em breve estaremos juntos. E vai ser um prazer responder todas as perguntas que vocês tiverem. Porque se eu não souber, os pastores ali estarão e com certeza eles responderão. Tá bom? Culto amanhã às 10 horas. Culto terça-feira às 19h30 e quinta-feira às 19h30. Vocês são nossos convidados. Vá até lá pelo YouTube e vão me encontrar. Meu nome, Marcelo Galvão. Até lá. Deus abençoe.